A bolsa está caindo e muita gente está desesperada. Hoje eu vou apresentar para vocês 5 argumentos e uma conclusão fundamental para te provar de uma vez por todas por que o jeito Barsi de investir ele é muito interessante. Traremos dados do Brasil e também dos Estados Unidos, mas a ideia sempre é que você consiga aplicar isso no seu dia a dia. Me acompanhe até o final que certamente você vai aprender muita coisa hoje. Já queria deixar aqui os créditos por boa parte desse conteúdo que nós vamos conversar. Esse perfil ele é norte-americano, não tem problema nenhum. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade, a ideia justamente aqui do canal Vida de Acionista é traduzir esse conteúdo que tem lá fora, para que a gente consiga incorporar cada vez mais bons argumentos em relação aos investimentos. Mas é um cara que tem aí uma atividade bem grande lá no Twitter, mais de 10 mil tweets, e também acaba publicando quase todos os dias alguns insights. Eu gostei bastante do que ele fez, então vamos começar lá. Esse gráfico ele já é muito famoso, está no livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Eu gosto bastante, e que ele mostra o que basicamente? Desde 1802 até 2002, ou seja, 200 anos de análise, ele mostra aqui o que $1 investido teria se convertido ao longo desse período. Se fosse colocado dentro de uma caixinha, naquele seu baú, naquela sua conta corrente e tudo mais, por conta de vários desdobramentos, principalmente pela inflação, $1 naquela época, em 1802, hoje, né, é claro que tem uma pequena defasagem aí, no ano de 2002, nós teríamos um equivalente a 5 centavos de dólar, é claro. Então, nós temos aí uma boa depreciação da moeda, mas não é o objetivo do vídeo aqui. Se você colocasse em ouro, você teria aí uma preservação do seu patrimônio, teria multiplicado por 4 vezes, mais ou menos, né? Considerando 200 anos, isso não é nada, mas preservou o poder de compra. Bonds and Bills são duas categorias relacionadas à renda fixa, que nós já sabemos aqui que tem um propósito muito claro. Na nossa opinião, pelo menos, serve muito para você colocar sua reserva de emergência e talvez a sua reserva de oportunidade. Nada além disso. Agora, quando a gente pega ações, stocks, $1 se converteu em mais de 700 mil dólares. Então, nós estamos falando aí que 1 foi multiplicado por 700 mil. Existem várias críticas em relação a esse gráfico. Só para a gente poder discutir um pouquinho mais, uma análise básica, né? Quem vive 200 anos? Até então, né, só tartaruga, a gente não. Então, para contrapor esse argumento, eu gosto muito de falar que é o seguinte: quando você investe em ações, muito provavelmente você está investindo até para os seus filhos e talvez, por que não, para os seus netos. Então, em 200 anos, você pode ter várias gerações de famílias que acabam investindo. É uma premissa válida. Outro ponto que eles também gostam de tentar derrubar esse gráfico, que eu acho até certo ponto válido também, é que aqui eles estão tratando em relação ao índice do SP500, que é um indicador, é um índice, né, é um ranking, melhor dizendo, de boas empresas que você tem nos Estados Unidos. E toda vez que uma empresa ela sai desse ranking, por qualquer motivo, outra acaba assumindo. Então nós temos aqui o viés de sobrevivência. A sua ação propriamente dita, ela pode ter um comportamento longínquo, por exemplo, como o Banco do Brasil, com mais de 200 anos, mas ela pode quebrar, ou seja, o seu resultado pode ir a zero. Mas, entendam, né? Dificilmente alguém vai ter apenas uma ação na carteira por tanto tempo. De qualquer maneira, quando a gente coloca esse retorno ano a ano, nós temos ali para as ações algo em torno de 6,6%. Curiosamente, é muito próximo da métrica que o Barsi gosta muito de falar, que é sempre focar em dividendos de pelo menos 6%. Um dos argumentos está aqui. Mas vamos trazer essa simulação para o nosso país? E para isso eu preciso de uma ferramenta. Vocês já sabem, eu gosto muito de usar aqui a ferramenta do AGF. Inclusive, vou deixar o link para vocês aqui na descrição. 30 dias de graça, você não vai pagar nada. Você vai poder usufruir 100% dela. Se você gostar, fecha sua assinatura anual. Por exemplo, se você não gostar, não tem problema, vida que segue normalmente. Não temos tantos históricos, né, como aquele gráfico de 200 anos, mas eu peguei aqui, por exemplo, o Bradesco, de 2000 até 2023. Sim, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o balanço do Bradesco do quarto trimestre de 2022, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês,
com todas aquelas ressalvas em relação à inadimplência, em relação ao caso da Americanas e por aí vai. Mas olha só que mesmo dando grandes capotes, né, tendo grandes tropeços no seu atual momento, vamos colocar aqui uma simulação de R$1.000 ao longo de todo esse período, R$1.000 todos os meses, na ação BBDC4. Você teria ali fechado um patrimônio de mais ou menos 1,1 milhão, sim, você se tornaria milionário, teria mais de 88 mil ações de BBDC4, isso é muito tempo com bonificação, com subscrição, com todas as vantagens que o próprio Bradesco tem, ele traz para o seu acionista, e sempre a gente está fazendo nesse tipo de cálculo o reinvestimento de todos os seus proventos. E para o ano de 2023, seguindo até uma premissa do AGF+, você teria uma renda mensal de R$6.700 aproximadamente. É claro que isso é uma premissa, pode não vir a acontecer, mas ainda assim é legal a gente dar uma olhadinha aqui. Então, de proventos acumulados, a gente vê que com o passar do tempo você recebe cada vez mais, e essa é a linha laranja, e em verde é o seu patrimônio acumulado total. Vejam que ele oscila muito, tem a questão da volatilidade, e a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas ainda assim, muito interessante. E para fechar também, é legal a gente entender aqui o custo de aquisição. O que é isso? Está representado pela linha vermelha, significa todo aporte que você faz mês a mês e todo o reinvestimento de proventos. Então, todo o dinheiro que você recebe da empresa, você reinveste nela. Ainda assim, todo esse gap, esse intervalo aqui entre as duas linhas, é a grana que você teria ganhado, teria aumentado em patrimônio. Então, sim, você estaria num saldo positivo, mesmo com essa queda absurda que as ações estão tendo. Então, vamos trabalhando isso aos poucos, a gente vai amadurecer esses conceitos. Vamos para outro exemplo, já falamos de bancos, agora vamos falar de energia. ISA-CTEP, fizemos também o mesmo cálculo aí, de 2000 até 2023, a mesma premissa de R$1.000 também. Você teria algo em torno de 4,4 milhões de reais se você tivesse investido de maneira sistemática, com disciplina, com perseverança, com foco, você chegaria ali a algo próximo de mais de 4 milhões. Muito bacana, não vou ficar colocando todos os dados de renda e etc e tudo mais, mas entendo que seria uma boa opção também. Pegando agora um outro setor, que seria a parte de seguros, a Porto Seguro, já seria no intervalo menor, de 2004 até 2023, você teria ali um patrimônio de mais ou menos R$900 mil. Mais um pouquinho agora, vamos falar de saneamento, Sanepar, que eu tenho várias críticas em relação à empresa, e eu deixei aqui para vocês um vídeo também do último trimestre que eles apresentaram seus resultados. De 2002 a 2023, você teria mais de 1,5 milhão de patrimônio. E para fechar os setores BEST, bancos, energia, seguros, saneamento e telecom, vamos pegar aqui a Vivo, né, que é a Telefônica, também no mesmo período, você teria ali, por incrível que pareça, nesse caso, um custo de aquisição maior do que o seu patrimônio acumulado. Ou seja, às vezes, nem tudo vai ser 100% de sucesso. Em termos de patrimônio, você teria ali praticamente ficado no 0 a 0. O que é muito ruim, tá? Por quê? Porque aqui, se você tivesse colocado numa renda fixa, por exemplo, você teria mais sucesso. Muito provavelmente. Mas você não teria a renda passiva que essa empresa iria te proporcionar. E se você estiver curioso para saber o quanto que você iria ganhar, te convido a clicar no link, fazer o seu cadastro na AGF+, e colocar lá no simulador histórico qual que seria o valor que você teria. Então, mesmo quando o seu patrimônio ficaria quase no 0 a 0, ou até com um leve prejuízo, diante de tudo que você desembolsou, você ainda teria uma renda passiva. Esse é o diferencial de ações. Mas calma lá. Essa primeira parte é só para a gente revisar que, no longo prazo, as ações elas tendem, na sua grande maioria dos casos, a te dar um crescimento de patrimônio interessante. Às vezes pode multiplicar por várias vezes, às vezes pode ficar no 0 a 0 e, eventualmente, se você pode ter um declínio. Algumas pessoas podem me falar assim, pô, Bruno, você não fez a simulação com o Oi, com o IRB e com outras tantas empresas dos setores BEST que não deram certo. Tudo bem, vocês têm razão, mas eu não estou falando que você vai fazer investimento em apenas uma empresa. E é claro, não é porque você está se utilizando de uma exceção que isso tem que ser utilizado também como uma regra. Tem um viés muito importante que nós todos, investidores, ficamos sujeitos, que é o seguinte: a gente sempre gosta de olhar as exceções.
os outliers, né? Na questão de quem gosta de probabilidade, de estatística, sabe bem o que é esse termo. Mas na grande realidade, a nossa vida, a narrativa do mundo, ela acaba sendo conduzida pelo que aquilo que é comum, aquilo que mais acontece. Então, muito cuidado quando você for citar o Barsi, o Warren Buffett, Peter Lynch, o Ike Batista e outros grandes nomes aí, tanto em sucesso quanto em fracasso. Sempre tento pensar com os pés no chão, com dados. E é por isso que a gente vai continuar apresentando mais 4 motivos. Vamos lá. Reasons to sell. Razões para você vender. Tudo bem que isso aqui está se referindo basicamente em relação aos Estados Unidos, mas você também pode fazer, e fica aí até uma sugestão, se você quiser me ajudar, a fazer esse gráfico em relação ao nosso país. Eu gostaria de fazer um estudo desde a década de 90, que é mais ou menos um intervalo bom, né? Mais de 30 anos aí. Se a gente for pegar todos os anos, ou quase todos os anos, para citar algum momento de pânico, ou argumento de o mundo acabou. Vocês vão entender. A gente pode pegar aqui alguns exemplos dos Estados Unidos. Mais ou menos em 2011, nós tivemos um terremoto muito forte que acabou virando notícia no mundo também e tudo mais, e que isso acabou gerando um certo balanço nas ações. Ou, por exemplo, aqui em 2012, quando o ouro pegou um pico ali de mais de $1.000. Ou seja, muitas pessoas começam a considerar um movimento de correlação negativa. Se o ouro começa a subir muito, há uma certa relação das ações caindo. Opa, então se as pessoas estão comprando o ouro para se defender, provavelmente nós teremos algum balanço nas ações. Vamos vender? Ou aqui um pouquinho mais para frente, em 2014, também falando sobre a questão de saúde, o vírus Ebola, isso acabou balançando muito também a economia mundial, e nós tivemos logo em seguida uma queda expressiva naquele ano também, de 2014, mais ou menos 2015. Para quem gosta de política nacional, nós tivemos em 2015, 2016, aquele conturbado momento entre Dilma e Temer, né, envolvendo o impeachment. Então também fez com que a queda viesse com força. Outro ponto também importante que as pessoas falam sobre a taxa de juros, né? Quando a taxa de juros ela sobe demais naquele país, muito provavelmente você vai ter um reflexo na bolsa de queda. E aqui a curva de juros acabou se invertendo. Tem toda uma correlação sobre os juros de longo prazo, de curto prazo, como sendo um fator ali de ensaio de uma recessão. E isso também balançou bastante os Estados Unidos. E até que nós tivemos ali em 2020, não preciso nem falar, né? Está bem recente na cabeça de todo mundo, aquela questão sanitária que assolou o mundo inteiro. Mas o que eu quero falar com esse gráfico aqui para vocês? Percebam que sempre, todos os dias, você vai ver no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no México, em qualquer país, você vai ver motivo para a gente vender. E por que isso acontece? Eu acho que é muito mais uma questão até comportamental ou até de tentar vender alguma narrativa. Grandes mídias, né, seja ali a internet ou até os jornais e por aí vai, eles precisam vender notícias. E temos um comportamento de sempre valorizar aquilo que é ruim em relação àquilo que é bom. É até uma questão biológica de evolução, não precisa entrar aqui muito no mérito, mas olhem o gráfico como um todo. Nós fomos avaliando cada um desses aspectos. Agora, olha essa curva. Ela sai aqui de um valor, não interessa nem qual que é esse valor, tá? Mas ao longo do tempo, tendo essas oscilações, ela subiu até mais ou menos aqui. Então não tem jeito, mesmo todos os dias você vendo alguma notícia para que você tenha que vender as suas ações ou que reforce aquele sentimento de venda, a bolsa no longo prazo ela tende a subir. E isso é muito bom para a gente em termos de patrimônio e também, por que não, em termos de resultado das empresas que acabam distribuindo seus dividendos, ou seja, também é bom em termos de renda passiva. Essa charge aqui, infelizmente, eu não achei a fonte dela, mas, enfim, ela vale muito bem. É o que a gente estava conversando. Notícias ruins vendem muito mais do que notícias boas. É só você ver o nosso noticiário. Dificilmente você vai ver várias notícias boas. É sempre notícias ruins. Bom, fiquem atentos a isso, que também é um viés comportamental muito relacionado à aversão à perda. E se vocês quiserem um vídeo exclusivamente sobre vieses comportamentais, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai para o nosso terceiro motivo aqui, nosso terceiro argumento, e eu vou trazer um pouquinho mais de dados brasileiros. Também poderia ser aplicado nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo que você quisesse, mas vamos lá. É a questão de probabilidade.
Bom, esse artigo ele foi publicado há 2 anos e teve uma revisão há 1 ano atrás, em que ele fala o seguinte: a chance de ganhar dinheiro na bolsa passa de 56% em 1 ano e passa para 70% em 10 anos. Esse gráfico que ele está mostrando para você. Se você tentar fazer um day trade, comprar e vender o mesmo ativo, totalizando sempre a mesma quantidade de ações, ou seja, terminando com 0 ações daquela empresa no mesmo dia, você tem uma probabilidade de 52% de ganhar dinheiro. Para quem gosta de apostas, né, e quiser se agarrar esses 2% a mais, tá aí um convite. Não acho muito interessante, até porque você fica muito exposto. 48% das vezes você vai perder. Então, talvez não seja interessante. Quando a gente amplia esse horizonte para 3 anos, e olha que esse gráfico aqui, a gente está ajustando em relação ao IPCA, tá? Então, está trazendo mais aquela realidade mesmo, não somente aqueles números absolutos. A sua probabilidade de ganhar dinheiro na bolsa já sobe para 66%. Ou seja, de cada 3 operações que você segura durante 3 anos, 2 você vai lucrar dinheiro. Maravilhoso isso. Quando a gente vai para 20 anos, e sim, a gente está falando de longo prazo, não é 1 mês, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Longo prazo, a priori, é para sempre, enquanto você continuar vivo. Mas nesse estudo, em que eles apresentaram, é até do Invest News, eu deveria ter colocado aqui a fonte, me desculpem, mas a probabilidade de você ganhar dinheiro é de 100%. Você entendeu o que eu estou falando? Quanto menos tempo você fica na bolsa, maior a chance daquilo dar errado. Quanto mais tempo você fica na bolsa, maior a probabilidade de você ganhar dinheiro. Então, poxa, qual que é a dificuldade de entender que o tempo tem que ser o seu aliado e não o seu adversário? Se você ainda tem aquela cabeça imediatista, achando que vai dar grande tacada, que vai ficar multimilionário da noite para o dia, eu não vou negar que você tem sim uma chance de dar certo no curto prazo, mas é muito menor do que se você colocar no longo prazo. Não esqueçam disso. Esse dado é do Ibovespa, né? É lógico que a gente está pegando aqui o índice das nossas ações brasileiras, mas saibam que isso aqui é replicável em qualquer lugar do mundo. É um comportamento das bolsas de valores. E calma lá, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um caso específico que todo mundo fica tentando rebater, mas ele é insustentável. Mas vamos continuar aqui. Vamos falar agora aqui do quarto motivo, do quarto argumento. Ele, infelizmente, vai ser aplicado nos Estados Unidos, mas já que nós somos uma economia muito pequena que está sujeita ao que acontece lá fora, podem tratar isso como um dado nacional também. E sem sombra de dúvida, se a gente fizer algum estudo retrospectivo nosso, esse comportamento também vai acontecer. Olha só que curioso. Muita gente, não tem jeito, vocês conhecem aí os anunciadores do apocalipse. Todo grupo de WhatsApp tem, toda rodinha de amigos também tem, aquele cara falando que os tempos vão ser tenebrosos daqui para frente, porque não sei o que, etc e tal. Calma, tá? Primeira coisa, calma. Esse gráfico aqui mostra as grandes recessões que os Estados Unidos acabou passando desde ali de meados de 1920, ou seja, é um estudo de praticamente 100 anos. Então, toda a tarja cinza é uma recessão, ok? São os períodos aqui, algumas duram mais, outras duram menos, e essa linha é o comportamento do índice lá do SP500. Agora, o ponto principal, o fundo desses valores, desse SP500, das principais ações, sempre é anterior à recuperação da recessão. Eu vou repetir. A Bolsa de Valores, ela tende a apresentar um movimento de recuperação antes do final da recessão. Então, se você está investindo em ações, está vendo que o negócio está feio, você fala assim, eu só vou investir quando as coisas melhorarem. Fica muito esperto com isso, tá? Muito provavelmente você já vai ter perdido aqueles momentos especiais de preços de ações muito baratas. Vamos ver se isso acontece sempre? Bom, ali por volta de 1930, né? 1929, muito famoso, etc. Sim, o ponto mais baixo das ações foi antes do final da recessão. Isso aconteceu depois, ali também antes da década de 60, na década de 60. Percebam sempre que esse ponto mais baixo, o vale do SP500, sempre está acontecendo antes da recuperação do fim daquela recessão. E esse gráfico aqui, ele é só até 1950 e é do site
macrotrends.net. É um site bem bacana de gráficos, tá? Quem tiver interesse, é em inglês, mas ele é muito bom. Vamos pegar então um pouquinho mais recente, década de 70 até os anos 2000. Percebam o tamanho, como foi rápido, né, a nossa pandemia que aconteceu em 2020 em relação às outras recessões. E aqui já cabe até um adendo, uma informação extra. Se você viveu a pandemia, o ano de 2020, e acha que você já está calejado, já é casca grossa em relação a movimentos de bolsa, você não é, tá? Você não é mesmo. Isso aqui é um movimento de praticamente em V na Bolsa de Valores. Recessão, a gente vai até mostrar um pouquinho mais para frente num outro gráfico aqui do nosso país, é ali de 2011 até 2015, 2016, ali onde a gente fez aquele investidor de verdade, em que boas ações estavam andando de lado ou até caindo. Você ficaria investindo durante 5 anos? Não precisa me responder. Seja bem franco para você mesmo. Muita gente não aguenta, tá? E é isso que a gente tem que esperar para os próximos anos. Se for rápido, ótimo, mas pode ser muito longo. Você vai aguentar? Se você aguentar, bem-vindo à renda variável. Se você não vai aguentar, repense ali as suas ferramentas, tá? Mas enfim, anos 2000 também, ali por volta de 2008, que foi uma crise muito forte. Então percebam que esse vale, ele vira e mexe, ele acontece antes do final da recessão. Esse era o recado que eu queria passar para vocês. Mas agora vamos para o nosso quinto e último argumento, e ele é, obviamente, utilizando dados do nosso país, e eu peguei duas empresas, uma de telecomunicações, que eu particularmente não gosto muito, e outra que eu sou fã de carteirinha, mas fã com força mesmo. Um dos melhores vídeos que eu fiz aqui no canal foi em relação a Klabin, e eu vou deixar aqui para vocês como sugestão, para que vocês vejam a análise de quais são as minhas premissas em relação aos próximos anos, e por que eu gosto tanto dela. Olha esse gráfico em relação às cotações das ações, que tem muito a ver com o que a gente acabou de conversar, tá? A questão da lateralização do mercado. De 2011, mais ou menos 2012, até 2016, 2017, a ação ficou andando de lado, entre 15 e 25 reais. Então não espere grandes porradas, mas eventualmente acaba tendo um movimento de subida e vai para um outro patamar. Ficou ali de lado de 2018 até preços atuais, de 25 a 40 reais aproximadamente. Chegou ali a quase 55, né? Mas está ali na casa dos seus 25 e 40. Isso é normal. Essas janelas de oportunidade que eu gosto de chamar, elas vão acontecer em vários períodos. E não significa, tá, que quando passar esse movimento lateral, você vai ter um movimento para subir. Não, às vezes pode cair mais. Tá? E se cair mais, depois pode até subir. A gente não sabe o dia de amanhã, mas entendam que esses momentos aqui de lado, como por exemplo Klabin também, que ela ficou ali de 2016 mais ou menos até 2020, entre 2 e 3 reais. O cidadão que fica pensando em patrimônio, ele surta, ele pira. Mas olha o tanto de ação que você conseguiu comprar nesse momento por um preço interessante, e durante todo esse movimento lateralizado, se você for investir em dividendos, você tem renda, você está comprando renda, e esse é o grande ponto. Nos momentos de subida, a gente fica feliz porque, poxa, massagear aquele ego, não tem jeito, acontece, e você está conseguindo aumentar o seu patrimônio, beleza. Mas em alguns momentos você vai ter movimentos laterais, que você vai falar assim, putz, eu compro, meu patrimônio não aumenta. Mas olha o mais importante, que é a sua renda passiva. Tá certo? E movimentos de queda muito fortes que a gente vai ter, é renda variável, pelo amor de Deus, como aconteceu também ali em 2020, são oportunidades para você comprar uma renda passiva mais barata. Não se preocupe com isso. Sabe por que não? Eu vou mostrar um outro gráfico que ele é muito curioso. Ele vai acumular todos os dividendos, melhor dizendo, todos os proventos e toda a valorização da ação no período. Olha como é que muda muito. Se você for olhar a Vivo, nesse período de 2003, mais ou menos, até 2023, você teria aumentado, você teria um retorno total de mais de 1.200%. Ah, Bruno, tem que considerar a inflação, que não sei o que, custo-oportunidade. Claro, você tem que considerar uma série de variáveis. Aqui é só para mostrar que ações, dependendo daquilo que você vai escolher ao longo da sua vida inteira, pode sim te trazer excelentes resultados. Olha a Klabin, 2.500%.
e já chegou a bater ali mais de 3.500% na última alta que nós tivemos, considerando de novo dividendos acumulados e também aumento da cotação. E sim, de novo, você também pode ter um movimento aqui de lado, não tem problema nenhum. Entenda, estar exposto na renda variável é estar exposto a momentos de calmaria, de agitação e também de ondas muito boas de crescimento. A agitação seria no caso de alguma turbulência, algo negativo, né? Não tem problema mesmo. O mais importante, pelo menos para a gente que gosta do jeito Barsi de investir, é a acumulação de quantidade de ações para que você tenha uma renda excelente. E como conteúdo extra, muita gente estava falando assim, pô Bruno, você está esquecendo do Japão, né, que lá na década de 90 pegou a sua máxima no índice Nikkei, que seria também um equivalente ao Ibov ou SP500, mais ou menos aqui, o indicador das melhores empresas, e desde então, são mais de 30 anos em que não conseguiu bater a sua máxima histórica, ali na casa dos seus 35, 36 mil pontos. Ok, hoje está em 27. Mas o que eu quero falar para vocês de novo, para fechar? Não trabalhemos, por favor, com exceções. Tá? A Bolsa do Japão, sim, ela está num movimento muito ruim. Eu confesso para vocês, não tem por que ficar inventando, né, ou passando pano. Você pode passar por algum momento em alguma situação como essa. A nossa janela de investimento, dependendo às vezes de alguns meses, ou até alguns poucos anos, ou como no caso do Japão, muitos anos, sem conseguir superar aquele valor histórico. Mas, de novo, o que o jeito Barsi de investir ele preconiza? Ele preconiza renda. E esse gráfico está mostrando patrimônio. Então, esse recado, na verdade, não é para mim ou para vocês que gostam de dividendos. É para aquele seu amigo que gosta de multiplicação de patrimônio. Se o cara ficar focado nessa questão de multiplicar, de fazer a grande tacada, de investir na bolsa, de falar que o preço não importa, né? Eu vou comprar as boas empresas, eu vou comprar índice, seja o que Deus quiser, você sim está se expondo a esse tipo de coisa. Porque você pode ter aquele momento que até então não se repetiu. Então você vai colocando dinheiro, coloca dinheiro e isso não se multiplica. Então perceba mais uma vez que investir focado em dividendos, em renda passiva, é até mais defensivo. Você sim fica exposto a esses movimentos aí de altos e baixos das cotações e o seu patrimônio ele pode até ficar para baixo. Vou ser bem franco, quando você perceber que o seu patrimônio está diminuindo, e esse sim é o momento de você comprar mais, a chave mudou, você não sofre nunca mais. E eu estou falando isso por experiência própria, tá? Mas enfim, não é muito saudável ficar investindo na bolsa pensando em grandes tacadas, porque você pode ficar sujeito a algo que está acontecendo na Bolsa do Japão. Para tentar amenizar esse vídeo e deixar um pouquinho mais no 0 a 0, lembre-se, Japão é exceção. Não seja guiado por esse tipo de coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, que isso é fundamental para que a gente continue crescendo aqui no canal. Até mais. Eu não vou negar, tá? De verdade. Nossa, eu não vou negar que sou louco.